Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo. Durante 30 minutos, uma reflexão modestamente importante para a nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, que já há praticamente um ano, quase um ano, se debruça sobre o argumento dos salmos na nossa vida. A proposta dessa nova etapa do programa Luz da Vida é muito ousada. Comentar com os padres da igreja, versículo por versículo, o saltério, os 150 salmos. Depois de uma longa introdução, já comentamos o Salmo 1º, o Salmo 2º, o Salmo 3º e já estamos no Salmo de número 4. Redigido pelo rei Davi. Terminamos o último programa, o segundo bloco do último programa, comentando com Santo Agostinho o versículo 2 desse salmo. Vamos repeti-lo, vai aparecer aí na tela do seu celular, computador ou televisor, e remeto você ao programa anterior para a magnífica interpretação de Santo Agostinho para o versículo 2º. Mas agora vamos evocar a autoridade de um outro bispo, de um outro doutor da Igreja, patriarca de Constantinopla, o Boca de Ouro, ou seja, São João Crisóstomo. Vamos primeiro ver o versículo 2. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. A exemplo do Salmo 3º, que foi redigido também pelo rei Davi, um salmo muito apropriado para rezarmos na dificuldade, esse salmo foi redigido quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Aliás, isso aparece no versículo 1º do Salmo 3º. Aqui, Davi está noutra situação existencial. Parece que não é tanto um contexto de perseguição, de guerra, de enfrentar inimigos, enfim, mas são muitas outras situações que colocam o ser humano, a natureza humana, em angústia. E nesse momento tão delicado, tão nosso, eu diria, recorrente na nossa vida, nós somos chamados, com Davi, a elevar o nosso coração a Deus numa oração clamorosa. Oração de clamor, oração de lágrimas, oração do aflito, oração do perturbado, oração de quem se sente existencialmente arrasado, mas sem perder a fé. Com a palavra São João Crisóstomo interpretando esse versículo. Deus, na oração, não olha para a beleza das palavras ou para a construção da frase, mas para o frescor do espírito. Ainda que não exprimamos aquilo que pensamos, buscamos a maneira correta de suplicar a Deus. A rigor, a voz na oração nem é necessária. Pelo contrário, se falamos do nosso coração e o invocamos da forma correta, ele se voltará para nós. Diante dos teus rogos, ele continua a te escutar, ainda que seja na hora do almoço ou do jantar, ainda que no pior momento, ainda que no mercado, em viagem, no mar ou em uma audiência diante de um juiz. Por isso, invoca-o, porque não existe obstáculo para ele escutar a tua oração. Se fores justo, serás escutado, pois nele encontrarás um advogado. Mas que palavras belíssimas! O convite de São João Crisóstomo a estarmos sempre diante do Senhor, a invocá-lo. Eu não encontro palavras. Eu não sou conhecedor da língua portuguesa. Eu não sei articular expressões, eu não sei construir frases bonitas. Isso não interessa. Deus não escuta isso.
mas o frescor do Espírito. O clamor do íntimo do teu coração. Como que a dizer? Ajuda-me, estou só. Protege-me, sinto-me desamparado. Vem consolar-me, meu Senhor. Vem ser o meu refúgio, ó meu Redentor. Mesmo que você não pronuncie essas palavras. Precisa? Não precisa. Se quiser, diga-as, harmonize-as, crie-as. Todavia, certo de que Deus não está interessado tanto em palavras, mas no ímpeto amargurado, alegre, desolado, aflito, perturbado, qualquer situação existencial que mexe com você lá dentro, apresente isso ao Senhor, da mesma forma que um miserável, que um esmolé, que não tem nada e está passando necessidade e se humilha para pedir, me ajude, me proteja. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu socorro. As palavras, elas podem entrar, podem se manifestar, sem dúvida alguma. Não estou dizendo que é pecaminoso, que errar. A igreja nunca disse isso. Só que, antes que você formule as palavras, saiba, Deus já sabia não apenas delas, mas da intenção, do estado espiritual, da condição da sua alma, antes até que você existisse, Deus já sabia. Avancemos agora, vamos ao versículo 3. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? Primeiro é preciso definir quem são os poderosos aqui. E para isso, Santo Agostinho 2 vezes vai nos ajudar a entender que poderosos são esses. Coração endurecido, o que significa, eu já antecipo para vocês, é um coração fechado a Deus. Duro de coração, quando essa expressão aparece na Bíblia, significa refratário a Deus. Não se dobra. Deus não penetra naquele coração para fazer a sua obra, obra de conversão, obra de vida nova. O Espírito Santo se sente verdadeiramente inabilitado, incapaz de entrar naquele coração. Para usarmos uma expressão que o próprio Jesus utilizou no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. É mais ou menos essa ideia, Jesus bate a porta. Se a porta não se abre, o coração está duro. Como quer dizer, não quero, não preciso, não aceito, não me interesso. Aqui está o correspondente do Antigo Testamento, no Salmo 4, versículo 3. Até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? Aqui estão 2 realidades que podem contribuir para que o coração fique endurecido. Buscar o que é vaidade. Sabem qual é o sentido da palavra vaidade na língua em que foi redigido esse salmo? Bolha de sabão. Bolha de sabão. Sabe o que é bolha de sabão? Quando a gente brincava na infância, né? Pegava água com sabão em pó e depois pegava um canudo e soprava, botava um pouquinho d'água e soprava. Aquelas bolhas subiam, depois, puf, desaparecia. É o sentido da palavra vaidade. Bolha de sabão. Bonitinha. A gente vai ver subindo e depois, puf, desaparece. Frágil, tenra, com hora contada para desaparecer. E hora contada, muito breve. Com a palavra Santo Agostinho explicando essas expressões. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido? Se ao menos só até o advento do Filho de Deus perdurasse o vosso erro. Por que depois ainda tendes o coração empedernido? Quando haveis de pôr termo às mentiras,
se mesmo na presença da verdade não o conseguis? Por que amais a ilusão e procurais a mentira? Por que buscais a felicidade em futilidades? Só a verdade, que torna verdadeiras todas as coisas, faz-nos felizes. A vaidade é dos frívolos, e tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Por que vos deterdes no amor às coisas temporais? Qual o motivo de irdes atrás de coisas ínfimas, isto é, de vaidade e mentira, como se fossem o principal? Desejais que permaneçam convosco todas essas coisas que passam como sombras. Que impressionante! A busca das vaidades e das mentiras. O pecado é uma mentira. Vaidade é tudo que passa e não deixa nada de concreto, de sólido, de perene, de duradouro. Pronto. Essa busca desenfreada faz com que o coração da pessoa fique duro. E, lógico, essa pessoa diante de Deus se torna poderosa, porque ela pode permanecer no seu endurecimento. E Deus, que a ama infinitamente, respeita essa decisão. Repito o texto, estamos a 1 minuto e 20 segundos do término desse bloco, dá ainda para recordar novamente Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Essa busca desenfreada pela vaidade, pela mentira, faz com que o coração da pessoa, quanto a Deus, no que se refere à presença de Deus, à ação de Deus, ao chamado de Deus, aos poucos endurecido, petrificado. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, diz o Salmo 94. Está terminando o primeiro bloco. Peço a você que não saia daí. Quando nós voltarmos, no segundo bloco, ainda teremos Santo Agostinho, com um enfoque diferente desse, e também muito importante, para interpretarmos verdadeiramente, à luz do Novo Testamento, o versículo que agora nós comentamos, o versículo 3º. Um grande abraço, até daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida, ainda comentando versículo por versículo o Salmo 4. Salmo redigido pelo próprio rei Davi. Assim se encontra no versículo 1º desse salmo que nós já comentamos. Terminamos o primeiro bloco lendo o versículo 3º e apresentando, lemos e comentamos, a interpretação formidável de Santo Agostinho, primeira interpretação a esse versículo 3º. Agora nós vamos a uma outra interpretação de Santo Agostinho, uma segunda interpretação para o seguinte versículo. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? A segunda interpretação de Santo Agostinho não está na sua magnífica obra Enarraciones em Psalmos, Comentários aos Salmos, publicado inclusive em língua portuguesa, 3 volumes. O comentário do Salmo, versículo por versículo, Salmo 4, foi apresentada no bloco anterior. Agora vamos para o sermão 231 de Santo Agostinho, parágrafo 4º, interpretando esse versículo. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? Que mentira buscais? Eu vou dizer. Quereis ser felizes, eu sei.
Mostrai-me um ladrão, um celerado, um fornicador, um malfeitor, um sacrílego, uma pessoa manchada por todos os vícios e carregada de todas as abominações, de todos os crimes, que não queira viver feliz? Eu sei que todos vós quereis viver felizes, apenas não quereis procurar o que faz a felicidade. Correm atrás do ouro, porque esperais ser felizes com o ouro. Não é o ouro que faz a felicidade. Por que procurais uma mentira? Gostaríeis de ter as honrarias deste mundo. Por quê? Porque esperais encontrar a felicidade nas dignidades humanas e nas pompas do mundo. Mas essas pompas não vos farão felizes. Por que procurais uma mentira? É assim com tudo o que cobiçardes neste mundo, com tudo o que cobiçardes à maneira deste mundo, ao amardes a terra, ao lamberdes a terra. Vós as procurais para serdes felizes, mas nada neste mundo poderá vos dar a felicidade. Por que então não parar de procurar mentiras? Onde esperais encontrar a felicidade? Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido? Vós não quereis que ele seja assim, mas o carregais com terra? Por quanto tempo o coração do homem esteve endurecido? Até o advento de Cristo e sua ressurreição. Até quando tereis o coração endurecido no amor às vaidades e na busca da mentira? Como é que procurais para serdes felizes o que vos torna infelizes? Vós sois enganados pelo que cobiçais, pois cobiçais a própria mentira. Olha, cada vez que eu leio Santo Agostinho, eu fico verdadeiramente encantado. E mais do que isso, nesse texto, além disso, emocionado. Eu nunca vi, são raros os textos em que Santo Agostinho mostra o drama do mundo, o perfil de boa parte das pessoas do mundo, e ele é tão realista. Na última tentação de Nosso Senhor, o diabo mostra para nosso Salvador todos os reinos da terra. E diz de forma mentirosa, enganadora e embusteira que tudo isso foi dado para ele. Mentira, coisa nenhuma. O demônio se torna rei ali onde o coração peca. Que o pecado não reine nos vossos corações, diz o apóstolo Paulo no final da carta aos Romanos. Não reine o pecado. Aí sim, o diabo, digamos assim, se apodera dos reinos do mundo, fazendo o enganado pecador pensar que tudo pertence ao diabo e que o diabo pode dar tudo para a pessoa. Mas não é essa a descrição de uma considerável, eu chutaria, talvez eu esteja errado, a maioria da população do mundo. O encanto que o poder, que o prestígio, que a glória, que as vaidades deste mundo provocam, o engano, o embuste, provocam no coração da pessoa. É como que se a natureza humana ficasse fascinada. Você pode ter muito, você pode ter tudo. O aplauso das pessoas é tão importante. O reconhecimento delas. Veja, hoje quem é vivo aparece. Se você não aparece, você não vai ter nada. Portanto, é preciso que você lute pelo seu lugar ao sol para você ter o seu espaço, ser reconhecido, ter um lugar de destaque, prestígio, poder, prazer, sucesso, glória. O mundo pode lhe dar isso. Talvez não com essas palavras teatrais
e até certo ponto dramáticas desse bispo ignorante, mas o pensamento, ele é constante na vida das pessoas, em todos os ambientes, também dentro da igreja. Sim, o carreirismo. Sim, também o destaque, o prestígio, o sucesso, o brilho que o mundo pode proporcionar àquela pessoa. Nessa perspectiva, o trabalho anônimo, o trabalho simples, o trabalho abnegado e nem sempre reconhecido, mas é um trabalho, qualquer que seja ele, em qualquer âmbito, mas em favor do próximo, em favor, em ambiente eclesiástico, da igreja, da salvação das almas, mas um trabalho que não é reconhecido por alguém que não tem um lugar de destaque, que não está, digamos assim, num lugar supostamente de acordo com a grandeza, com o estudo, com o sucesso, com o merecimento, coloquemos isso entre aspas, é um coitado que morto, que não tem relevância, que não tem destaque, porque não é citado naquelas obras, porque não aparece naquelas homenagens, porque não é recordado, já que o brilho dos outros ofuscou aquele coitado, aquele desgraçado que não tem destaque, que não tem relevância nenhuma. Esse é o pensamento do mundo. Ó poderosos! A busca das vaidades, vale a pena repetir novamente o versículo 3, quão atual ele é, em forma de pergunta, ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? A expressão mentira aqui não pode ser, ou se for, é um pouco difícil de você aceitar. Como é que uma pessoa busca a mentira sabendo que ela é uma afirmação com o intuito de enganar? A mentira aqui tem um sentido mais amplo. A vaidade é uma mentira. A glória dos homens, por isso ela se chama vanglória, ou seja, glória vazia. Ser aplaudido hoje e amanhã ser ignorado. Tapinhas nas costas hoje e amanhã aleijado. Homenagens hoje e depois, por um outro interesse, sempre vai ter alguém que está procurando aquilo que você acabou de conseguir, interesses escusos, um jogo de interesses onde as pessoas estão ali maquinando quem vai ser derrubado, quem vai ser exonerado, quem vai ser colocado para correr, quem vai cair em desgraça. Os ciúmes, as invejas, as competições, as rixas, um querendo engolir o outro, um querendo destruir o outro. Quase sempre, eu não estou dizendo que é sempre, mas quase sempre, ali onde se busca, se tenta conseguir, se arenga, se engalfinha, se morde, para usarmos uma expressão do apóstolo Paulo, se vos mordeis, acabareis vos destruindo, vos dilacerando, é, em geral, o risco, o contexto malvado, perverso, imundo, de inveja, de fofoca, de competição silenciosa, para que um cresça vendo a desgraça do outro, enquanto o outro está ali naquele posto, é paparicado, mas por falsidade, por mentira, é tudo artificial. Me parece que esse mundo, bem descrito aqui por Santo Agostinho, é muito atual e é um versículo que nos toca a todos. Você que busca esse poder, ó poderosos, até quando? É o aviso do salmista, veja, é o próprio rei Davi quem faz essa pergunta, ou Deus por meio do rei Davi. Me parece que é um versículo tão, eu vou dizer no bom sentido, interprete, por favor, no bom sentido o que eu vou dizer, é um versículo tão assustador, tão impactante, que mereceríamos parar e refletir, mastigar
esse versículo que tem tanto de atualidade, que é um versículo, uma advertência tão atual, tão profícua, tão salutar para nós inseridos nesse mundo de competição, de rixa, de rivalidade e de fofoca, por causa do poder, por causa da glória humana, por causa do prestígio humano, que são tudo isso, uma vaidade, uma bola de sopro, vaidade e mentira. Está terminando mais um programa. Eu desejo a você uma semana abençoada. Convém que esse estudo do Salmo seja bem mastigadinho, porque é de uma riqueza tão grande. E eu tenho esse, aspas, defeito, não abro mão do pensamento dos padres da igreja. Uma riqueza que nós pretendemos explorar para a glória de Deus. Um grande abraço, uma semana cheia de graças para você. Até o próximo domingo.